Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria, sou consultora de imagem e estilo e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história. E se preparem, que ela é longa. De como foi sair de um estado de baixa autoestima para mentora de mulheres que buscam seu estilo pessoal. Mas antes, se inscreve no meu canal, clique em gostei e ative o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Vou estar trazendo muito conteúdo sobre imagem e estilo, então fica comigo. Temos uma convidada especial que às vezes ela vai aparecer aqui com a gente. Eu nunca vou me esquecer o que eu senti quando eu percebi que a minha mãe não estava bem. Ver ela com autoestima baixa me fez repensar a forma como as mulheres lidam com questões sobre a própria imagem. Era como se eu tivesse sido chacoalhada pela vida e ela me falasse: olha só, essa é a realidade de muitas mulheres, como você pode ajudar. Só que essa mentalidade eu tinha quando eu era criança. Porque quando eu nasci, aos 3 anos, a minha mãe teve a primeira crise de depressão dela. A minha mãe era uma mulher muito jovem, ela tinha 22 anos, 22 para 23 anos, cheia de vida, cheia de sonhos. E eu percebi que ao longo da minha vida, que eu fui crescendo, a minha mãe teve várias crises de depressão. E todas as vezes que ela caía, ela voltava diferente, ela voltava com a luz dela cada vez mais apagada. Mas a vida seguiu, eu era muito nova para entender o que eu tinha com aquilo, Na verdade, eu sempre me senti muito culpada, porque como eu fui uma gestação inesperada na vida dela, eu me senti sempre muito culpada dessa questão. E eu vou chorar. É difícil falar sobre isso e não me emocionar, porque eu realmente acreditei que a depressão da minha mãe fosse por minha causa. Depois de adulta que eu fui entender que não, O ponto que eu quero chegar é que quando eu cresci, eu terminei a escola, eu cresci com a minha família falando que eu tinha que fazer direito, porque eu sempre fui muito comunicativa e eu tinha tudo para ser uma boa advogada e realmente foi isso que eu segui, Eu terminei a escola e logo em seguida entrei na faculdade de Direito e aos 23 anos eu estava formada. Acontece que no 3º ano da faculdade eu não me via ali inserida naquele mundo jurídico. E aquilo me frustrou muito, porque eu sempre fui uma aluna muito exemplar na escola. E quando eu cheguei na faculdade, eu era uma aluna mediana. Não tem nada contra pessoas que são medianas, mas eu nunca tinha tido aquele resultado. Eu terminei a faculdade muito infeliz. Extremamente infeliz, eu não me via naquele ambiente. Eu cheguei a trabalhar 1 ano em um escritório de advocacia, mas eu estava realmente muito infeliz. Foi aí que eu e meu namorado, noivo na época, nós começamos a conversar sobre a possibilidade da gente vir para o Japão. E o Jairo, ele sempre foi contra, Jairo é meu marido. Ele sempre foi muito contra essa ideia de largar tudo e vir pra cá, e eu sempre, não, vamos lá. Gente, se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa, não, vamos lá, vamos viver, vamos fazer as coisas acontecerem. E eu realmente vi uma esperança de estar vindo pra cá e realmente me encontrar, fazer a nossa vida, porque a gente sabe que o Japão é conhecido por você ganhar bastante dinheiro, trabalhando muitas horas. E realmente é isso. Você só ganha dinheiro se você trabalha muito. E foi onde nós começamos a conversar e decidimos vir para o Japão. Isso foi em meados de 2018, tá? E em novembro de 2018 nós nos casamos e começamos a papelada para conseguir vir para o Japão. Junho de 2019 nós viemos para cá. E aí onde tudo começa. E aí foi onde me pegaram e me viraram do avesso. O Japão, ele foi uma virada na minha vida em todas as áreas. Eu quero poder contar mais sobre isso depois em outros vídeos, agora não é o momento. Eu vou focar somente na minha história, voltada para como eu cheguei aqui como mentora de mulheres, 3 anos depois. Então, quando eu cheguei aqui, eu me vi num país completamente diferente, sem conseguir me comunicar, trabalhando 12 horas na fábrica, num ambiente que eu nunca tinha passado, vivido ou pensado em estar.
com pessoas diferentes, e foi muito difícil. Foi um começo assim que às vezes eu lembro e eu fico pensando, poxa, como que você aguentou essa barra, sabe? Na verdade, esse processo do Japão, dos 6 primeiros meses, fez com que eu entrasse no início de depressão por vários fatores, por ter saído da minha casa, ter deixado a casa, né, dos pais, vindo recém-casada para um país que você não sabe falar a língua, não sabe se comunicar, tudo diferente, comida diferente, rotina. Então eu fui me afundando cada vez mais nesse processo, nessa depressão, né? E engordei 10 quilos em 6 meses. Em dezembro de 2019, tive uma conversa comigo mesmo e falei, poxa, que eu me olhava no espelho e nem me reconhecia. Eu não via quem eu era. Eu tinha vergonha de trocar de roupa na frente do meu marido. Eu tinha vergonha de usar as minhas roupas que eu trouxe do Brasil. Eu sempre fui muito vaidosa, eu vou chegar nesse ponto ainda. Sempre cuidei da minha imagem, sempre cuidei do meu corpo. Então, realmente me ver naquela situação onde eu me olhava e nem me reconhecia, me tirava muito a minha paz. Só que eu tinha 2 escolhas naquele momento, porque eu realmente vi a minha mãe ali, né, naquela situação depressiva, sem ter vontade de se arrumar, de fazer nada. Mas ou eu segui o mesmo caminho que a minha mãe seguiu por muitos anos, né? Hoje, graças a Deus, ela não tem mais depressão. Ou eu faria alguma coisa por mim, né? Eu tive essas 2 escolhas. E foi nesse momento que eu decidi fazer algo por mim, fazer algo diferente e realmente mudar a minha história, porque eu estava aqui longe de tudo e todos, de toda a minha rede de apoio, e eu não tinha com quem contar. Então eu tinha que fazer isso por mim. Afinal de contas, eu tinha 26 anos e vim cheia de sonhos. Como jogar tudo no buraco? E então eu comecei em janeiro. Eu lembro que nós fizemos a nossa primeira viagem e tal. E quando eu voltei em janeiro de 2020, eu voltei para academia. Conversei com o meu nutricionista que eu já tinha no Brasil e montei a minha dieta e comecei a treinar. Ou seja, trabalhando 12 horas na fábrica. A fábrica que a gente trabalha aqui, sempre trabalhou, é aquele sistema 4x2. Então, e trocando de turno. Eu trabalho 4 dias durante o dia, folgo 2 dias, trabalho 4 dias à noite. Então, pensa o metabolismo nesse sistema, trocando de turno. Isso é muito difícil para o seu corpo se adaptar, né? Você fica muito mais cansada, dorme muito menos. Então, eu tinha algumas limitações aí em relação a essa rotina que eu vivia na época e vivo até hoje. Mas eu tinha que fazer alguma coisa e eu realmente comecei. Eu comecei a ir para academia, eu comecei a me exercitar mais, a cada vez mais ter disciplina. Foi um período muito difícil mesmo, que eu tive diversas vezes vontade de desistir, porque o cansaço físico era extremo. E com o passar dos meses, eu fui obtendo resultados, né? Fui começando a emagrecer, fui começando a recuperar minha estima novamente, me olhar no espelho e me sentir bonita. Voltei a me cuidar, a me maquiar, cuidar do meu cabelo. Enfim, estava voltando a ser quem eu era. Então foi a partir dos meus resultados, da minha decisão e principalmente da minha disciplina que eu entendi que quando uma mulher decide uma coisa, mas de verdade, não é decidir porque alguém falou, é quando ela decide, quando ela toma uma decisão, né? Quando ela se prontifica a fazer algo por ela realmente consegue. Quando eu comecei a colher os primeiros resultados de toda essa transformação física que estava acontecendo, as pessoas começaram a perceber essa mudança física, né? Porém, o que eu quero focar aqui é na minha mudança interna. Eu descobri uma força que eu tinha em mim que eu jamais imaginei ter. A Maria, ela sempre foi a Maria criada pela avó e pela mãe, extremamente mimada, extremamente... tudo que quer, tem, sabe? Essa pessoa. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu tive que tomar essa decisão de fazer as coisas para sair desse buraco que eu estava,
foi que realmente eu entendi muitas coisas na minha vida dentro de mim, assim. E eu pensei, eu falei, caramba, se eu conseguir mudar a partir de uma decisão que eu tive, como que eu posso trazer isso para outras mulheres de uma forma que elas também descubram essa força que elas têm dentro delas? Porque foi isso que eu descobri em mim, uma força que eu nem imaginava que eu tinha. E foi aí, né, que eu fui buscar mais conhecimento sobre o assunto. Eu já gostava muito da área de moda, mas eu sabia que o problema das mulheres estava muito mais profundo do que apenas o estilo das roupas que elas usavam. O primeiro curso que eu fiz foi para me tornar uma consultora de imagem e estilo pessoal, e foi quando eu realizei os primeiros atendimentos. E durante os primeiros atendimentos que eu pude ter certeza de que realmente a roupa não é o problema principal dessas mulheres. A questão de como ela olha no espelho e se vê é que é o coração dessa transformação toda. Então, o meu grande propósito é fazer com que essas mulheres que também perderam a estima delas mesmas, né, delas se olharem, se sentirem bonitas, se sentirem felizes, assim como eu não estava mais me sentindo. Ao colocarem uma roupa, elas se sentirem bem, se sentirem confiantes, se sentirem prontas para conquistar o que elas desejam. Só que a partir desse curso de consultoria de imagem e estilo, que eu fiz os meus primeiros atendimentos, eu entendi que ainda estava faltando alguma coisa. Algumas mulheres que passaram por esse processo comigo só como consultora de imagem e estilo no método tradicional, faltava alguma coisa. Elas estavam muito bem alinhadas ao estilo delas, elas estavam bonitas, bem arrumadas, mas ainda faltava alguma coisa, que era o brilho interno. E eu pensei, como que eu posso resgatar esse brilho interno para refletir no externo? E foi onde eu descobri o curso de Psicologia da Autoimagem. E o que é esse curso de Psicologia da Autoimagem? É estudar o que está por trás da imagem. Então, realmente é fazer com que essa mulher se encare sem máscaras, sem o filtro, sabe, do Instagram, que a gente agora está cada vez mais acostumada com esses filtros. É como se a gente colocasse um filtro na nossa vida e a gente parasse de olhar nós por trás disso. Então, é realmente se encarar sem as máscaras e olhar pra gente de uma forma muito sincera. E isso não é fácil da gente lidar. Eu passei por isso, como eu gosto de reforçar aqui, tudo que eu passo para as minhas alunas hoje é tudo que eu vivi lá atrás. E realmente é uma dor muito grande você ter que olhar para suas feridas e seus problemas lá atrás. Mas quando tudo parecia estar indo muito bem, ritmo acelerado de trabalho, cabeça fervendo de novas ideias, novos projetos, que mais uma vez a vida me chacoalhou e disse, espera aí que não é bem assim. Eu tive um quadro sério de síndrome de burnout, que resumindo é o esgotamento profissional causado pelo excesso de trabalho. Nesse período, eu estava trabalhando naquele ritmo de 12 horas na fábrica, chegava em casa, estudava, fazia os cursos e estava fazendo alguns atendimentos, que meu corpo começou a dar os primeiros sinais de fraqueza, ansiedade, eu não conseguia dormir direito. Eu tive 2 situações muito sérias na minha vida ali, naquele período que eu vou relatar para vocês, porque realmente foi algo que me marcou muito. Na fábrica, como eu disse para vocês, nós fazemos turnos alternados. E esses turnos alternados mexem muito com o seu psicológico e também com o corpo físico. E por eu estar com esse início de burnout, né, esse começo da síndrome, eu sentia durante o meu trajeto de trabalho, assim, durante o trabalho na fábrica, que é como se o meu corpo fosse desligar. Então eu estava andando assim, de repente eu sentia que parecia que alguém tinha desligado e ligado um botão em mim e eu voltava. Nesse período eu já estava fazendo terapia. Maria, mas por que você começou a fazer terapia? Quando eu iniciei os meus estudos, né, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, consultoria de imagem, sobre que a pressão foi começando a aumentar, eu vi a necessidade de buscar um apoio emocional.
Então eu comecei a fazer terapia e durante os meus atendimentos na terapia, relatando todos esses sinais, né, do meu corpo, dessa sensação de desligamento, a minha psicóloga me orientou que eu deveria prestar mais atenção no que estava acontecendo, porque provavelmente eu estava num início de quadro de burnout. Mas a vida que segue, eu fui continuando a tocar os meus projetos, a fazer as coisas como se eu realmente fosse uma máquina. Foi onde foi o susto maior. Um belo dia eu fui trabalhar e eu tive uma crise de asma dentro da fábrica, dentro do setor. E foi muito difícil para mim, porque começou de repente, porque naquele dia eu lembro que eu acordei muito angustiada, foi uma noite difícil, que eu não tinha conseguido dormir muito bem. É difícil lembrar dessa época, porque é uma época que é um pouco confusa na minha cabeça, é como se tivesse passado assim, numa velocidade 2.5, e eu tivesse que agora contar para vocês, mas eu me lembro que eu estava dormindo muito mal, e quando eu acordei e fui trabalhar, meu coração estava pulsando, batendo muito rápido, e eu respirava ofegante, e de repente eu comecei a ter uma crise de asma dentro do setor. E eu saí correndo de dentro do setor, avisei os chefes japoneses que eu estava passando mal, chamei meu marido, eles chamaram meu marido e nós viemos para casa. E naquele dia eu tive que tomar uma decisão. Ou eu desacelerava e cuidava da minha saúde, ou eu cairia numa cama adoecida. Nesse tempo, eu tive o privilégio de contar com o melhor mentor que existe nesse mundo, Deus. E nas minhas orações, eu realmente perguntava para ele, questionava, falava: Senhor, o que eu preciso fazer? Me ajuda. Porque o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, era realmente algo que eu amava fazer. Eu tinha muito prazer em estudar e ajudar, e tinha muitos sonhos dentro de mim. E eu não queria perder isso. Então foi onde eu sentei para conversar com meu marido, expliquei toda a situação, a questão da saúde, do burnout, porque eu realmente tinha que escolher ou o trabalho da fábrica ou o trabalho como consultora de imagem. Os dois não dava mais para eu seguir, senão eu ia ter um derrame facial ou sei lá o que poderia acontecer comigo se eu não parasse de alguma forma. E Deus realmente me deu essa resposta: filha, você precisa desacelerar, mas o seu propósito, ele está ligado a mulheres. Essa foi a resposta que ele colocou no meu coração. E eu realmente me emociono porque eu lembro de todas as mensagens que eu já recebi das minhas alunas. E eu realmente vejo que tem algo muito além do que hoje eu possa entender e compreender. E naquele momento a única coisa que eu queria era poder voltar para o Brasil, mas ainda estávamos em época de pandemia, nós não tínhamos recebido a vacina ainda, e foi onde nós decidimos mudar de estado aqui no Japão e ir para mais perto da nossa família até que a gente pudesse se vacinar e voltar para o Brasil, ficar um tempo com a família. E nisso tudo, eu fui estreitando o meu relacionamento e a minha intimidade com Deus, porque ficou eu e ele, eu e meu mentor. E Deus, ele falou muito comigo, ele falou: filha, você precisa contar para outras mulheres a sua experiência, o que você passou, que não é fácil, mas que é possível. E foi onde eu contratei uma pessoa que me ajudou a desenvolver toda a minha metodologia, que é exclusiva, só eu tenho esse método de trabalho, e foi onde nasceu a mentoria. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa naquela época, porque tinha muita coisa acontecendo, só que como eu já tinha me desligado da fábrica, eu podia me dedicar 100% à mentoria, ao meu projeto. Foi assim, eu lembro e me dá até um frio na barriga de lembrar daquela sensação de como fazer um lançamento, de como que eu ia falar o que era confuso até para mim, para ser bem sincera para vocês. A gente começou todo o trabalho para lançar a mentoria e no dia do lançamento da mentoria, 19 mulheres disseram sim para mim. E essas mulheres, elas me transformaram, porque foi aí que eu pude perceber o verdadeiro significado de via dupla.
Eu achava que ia fazer a diferença na vida dessas mulheres, ia gerar uma transformação que estava bem mais profunda do que a escolha dos looks delas, e de fato eu gerei, mas eu também fui transformada pelo amor do Espírito Santo e pelas minhas alunas. Eu também pude ser transformada e cada dia que passa eu tenho absoluta certeza que eu estou no caminho certo e seguindo o chamado que Deus tem para mim. Tudo que eu faço é porque Ele ordenou. E pela satisfação que eu tenho em fazer a diferença na vida de tantas mulheres, despertando algo que nem elas imaginam que está ali dentro, que eu pude perceber que essas mulheres elas têm a capacidade de comandar novamente a própria vida e descobrir como elas querem se ver. E que nesse ano de 2022 está sendo um divisor de águas na minha carreira. Muitos projetos novos nascendo, inclusive este canal aqui. Então, já compartilha, porque eu tenho cada vez mais certeza que a minha missão é impactar o maior número de mulheres possíveis. Se você se identificou com a minha história, deixe um comentário aqui nesse vídeo me contando um pouco mais sobre você e as suas dificuldades em relação à sua imagem pessoal, que vai ser um prazer compartilhar junto com você essas experiências e histórias.